Oi pessoal, bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Tutorado volume 5, né? Então nós vamos estudar fatores que vão influenciar na velocidade da reação, tá? Então eu coloquei alguns aqui para vocês: concentração dos reagentes, pressão, temperatura, superfície de contato, catalisador. Então, quanto maior a concentração de reagentes, maior a chance de se ter choques efetivos, maior a velocidade da reação, tá? A pressão maior também aumenta o número de choques, aumentando a velocidade da reação. O aumento da temperatura também aumenta a velocidade da reação, né? A superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Então, por exemplo, se eu tiver um comprimido efervescente na forma pulverizada e na forma de comprimido mesmo, a pulverizada é bem mais rápida, tá? O catalisador, que vai aumentar a velocidade da reação, porque ele vai abaixar a energia de ativação ali, tá? Então, vamos às questões. 3 experimentos foram realizados, tá? Então, ele pegou o ferro e reagiu com HCl. Aqui fala que foi durante 30 segundos eles analisaram as bolhas formadas imediatamente após os reagentes serem misturados, tá? O quadro indica as condições em que cada experimento foi realizado. Então aqui, pessoal, cada experimento usou o mesmo volume de HCl, então a quantidade de concentração ali é igual, né, dos reagentes, e a mesma massa de ferro. O que variou aqui foi a forma que esse ferro se apresenta, tá? Ou palhinha de aço, tá? Ou em prego, tá? Então, e a temperatura também é diferente. Então, vamos lá, o que ele quer? Ordem crescente no número de bolhas. Então, quanto maior a velocidade de reação, maior o número de bolhas. Só que a gente vai começar pelo menor, tá? Qual que é mais lento? Então, olha só, aqui eu tenho duas temperaturas, tá? Então, a que é mais lenta é a que ocorre na menor temperatura, porque aqui eu tenho a mesma quantidade. Então, essa aqui, a 2, se processa mais lentamente. Então, eu já posso colocar ordem crescente, o 2 vem primeiro, porque ele tem a menor velocidade. Agora, as duas estão 40 graus. Só que aqui, palhinha de aço tem superfície de contato maior do que um prego, tá? Então, logo depois do 2 vem o 1, tá? Então, é 2, 1. A velocidade de 1 é maior que de 2, tá? Mas que é menor do que a do 3 aqui, porque a superfície de contato dele é maior, tá? Então, entre essas duas que têm a mesma temperatura, o que tem maior superfície de contato, a reação é mais rápida. Então, a ordem aqui fica 2, 1, 3, porque é a ordem crescente. 2 tem menor velocidade que 1, que tem menor velocidade que 3. Então, 3 é a reação que se processa mais rapidamente, então forma um maior número de bolhas, tá? A 2. Em 2 experimentos, massas iguais de ferro reagiram com volumes iguais à mesma solução de ácido clorídrico, mesma reação anterior, né? Num dos experimentos usou-se uma placa de ferro, o outro, a mesma massa de ferro, mas na forma de limalha, como se fossem pequenas linhazinhas, né? Então, limalha tem maior superfície de contato, tá? Do que uma placa de ferro. Nos dois casos, o volume total do gás hidrogênio foi medido periodicamente, tá? Então, olha só, se eles têm a mesma massa, tá? E a mesma quantidade de reagente, mesmo volume aqui do ácido clorídrico, né? Então, a quantidade de reagente utilizada em um e o outro é a mesma. Então, ao final do processo, eles têm que ter a mesma volume de H2 formado, tá? Que é um dos produtos lá. Por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de reagente de produto, então eles vão produzir a mesma quantidade de reagente, então eles vão produzir a mesma quantidade de produtos. Só que um vai produzir de maneira mais rápida do que o outro. Qual que vai ser mais rápida? Da limalha, tá? Então vocês têm que procurar aqui, a gente tem que procurar aquele que vai representar isso. Aqui está um pouquinho fora de ordem, porque eu precisei jogar isso aqui para cima para ter espaço, tá? Então, olha só, aqui é a letra A e a letra C. A letra A
mostra realmente eles se encontrando aqui ao final de tudo, eles têm que formar a mesma quantidade de produto, porque eles têm a mesma quantidade de reagente. Só que aqui te fala que a placa tem maior velocidade de reação. Só que não é verdade, tá? E por que a C está errada? Porque além de colocar a placa com maior velocidade, ela está acima, a curva dela está acima da limalha, eles não produzem ao final de tudo a mesma quantidade de produto. E tem que produzir, por mais que o tempo ali de reação seja diferente. Mas no final de tudo tem que ser o mesmo. Vamos à letra B. Ó. Aqui ele fala que a limalha se processa mais rápido. Olha a quantidade aqui. Ó. Com o tempo, ela é sempre maior do que a quantidade formada pela placa. Ó. Então, certinho. E, ao final, eles formam a mesma quantidade, uma vez que eles têm o mesmo reagente. Então, a resposta certa aqui é a letra B de bola, tá? A 3. Nas madeiras, o pó de madeira pode ser queimado por uma faísca ou chama e produzir incêndios de proporções incalculáveis. Então, o pó da madeira, serragem, maior superfície de contato, a reação ali é muito mais rápida, né, do que um pedaço de madeira grande. Quais os fatores têm influência na velocidade da reação que justificam a afirmação em cima? Então, a gente está falando ali, naquele caso, de superfície de contato. Maior superfície de contato proporciona uma reação muito mais rápida, né? Justifique sua resposta. Por quê? Com maior superfície de contato, eu tenho aumento da frequência de colisões efetivas, tá? Então, se aumenta o número de colisões efetivas, a velocidade da reação também aumenta. Então, o pó da madeira ali, a superfície de contato vai ser maior. Então, a frequência das colisões efetivas é maior, tá? Agora, a 4, ele fala o seguinte, a tabela a seguir mostra situações experimentais realizadas por um estudante sobre a reação. Então, o zinco reagindo com ácido clorídrico, formando, olha aqui o gás hidrogênio que formava lá também com o ferro, né? Aparece aqui de novo, e o cloreto de zinco. Aqui ele vai te dar algumas massas, ó. Aí fala que ela está em barra, em pó, né? Então, lembrando que quando tem maior massa, a velocidade da reação tem que ser maior. Por quê? Porque eu tenho maior número de colisões efetivas se eu aumento a massa do reagente. E lembrando que em pó é mais rápido do que em barra, tá? E aqui, ó, ainda mudou a concentração ainda do ácido clorídrico, tá? Então, esses dois aqui é 0,5. Então, olha só, esses dois aqui de baixo têm maior concentração de reagentes, tá? Então, fiquem atentos a isso. E a maior temperatura também, ó. Todos dois estão a 60, tá? Então, olha só, analisando todas essas opções aqui, qual que vai me dar maior velocidade da reação? Então, olha só, eu já separei aqui, ó. Maior temperatura, olhei, tá? E maior concentração dos reagentes. Agora sobrou essa forma aqui. Qual que é a forma mais rápida? Barra ou pó? É o pó. Então, qual reação que se processa com maior velocidade? Tem que ser a 5. Por quê? Ela tem maior concentração de reagente, ela tem maior superfície de contato e ela está a uma maior temperatura. Então, ela é mais rápida do que todas acima, tá? Então, a resposta certa, letra E, tá? Essa questão é um pouquinho mais complexa porque você tem que analisar 4 influências ao mesmo tempo, né? Na verdade 3, né? No total, mas você tem que olhar também aqui para a concentração do ácido também. Então, concentração dele, massa do Zn, que é a concentração de reagente. Aí você tem que olhar para a forma, que é a superfície de contato. E tem que olhar para a temperatura, que influencia também, né? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo de Conexão Escola, tá? Através do chat, vocês podem usar também o chat do Conexão Escola Web ou entrem em contato pelo WhatsApp.